Sejam todos bem-vindos à Educação EPZ. Estamos aqui na última parte de Física, então Física já está garantido. Temos aí toda a preparação completa. Então, partilhe este vídeo com seus amigos que ainda não viram, para que possam também ter este benefício de fazer o exame com facilidade. Então, se é pela primeira vez que assiste, coloque o seu like, se inscreva no canal para não perder vídeos subsequentes. Vamos a isto. Partículas nucleares e sua apresentação. Então, nós temos que conhecer as partículas nucleares e a sua apresentação. Então, temos aqui as partículas e a representação. Temos aqui neutrão. Então, neutrão representa-se assim, 1, 0, N. Então, é assim como, se tu ouvires neutrão, então tu tens que recordar de 1, 0, N. Próton, 1, 1, P. Até que está um pouco fácil. Porque neutrões têm aí o N. Mas só que o que pode acontecer no exame, eles podem mudar esse 0 ficar em cima e 1 ficar embaixo. E o seu olhar o N se atrapalhar. Então, é necessário que tu saibas exatamente, não apenas decore os números. Ou pode levar essa situação estar aqui ser 1, aqui 0. E aqui ser 1, 1. Então, para poder aí te atrapalhar. Então, temos aqui a partícula neutrão, representa-se assim. Próton, representa-se assim. Eletrão, veja só, que neutrão é o contrário do próton. Aliás, o eletrão é o contrário do neutrão. Então, o 0 está em cima, 1 embaixo. Temos eletrão, positrão. Então, positrão e eletrão é a mesma coisa. Representa-se com a mesma letra e a mesma... neutrino. Neutrino é com a letra V, 0, 0. Fotão também 0, 0. Fotão e neutrino 0, 0. Positrão 0, 1. Eletrão 0, 1. Próton 1, 1. Neutrão 1, 0. Então, essa é a partícula e a sua representação. Além disso, nós temos que saber como encontrar, como é que calcular. Qualquer partícula no interior do núcleo chama-se núcleo. O nucleído do elemento químico é representado pelo número de massa e pelo número atômico. Então, temos aqui A, número de massa, Z, número atômico. Atenção, decore essas letras, aliás, conheça essas letras e os seus respectivos e a sua respectiva representação. Então, se nós tivermos um elemento químico assim, o que estiver em cima vamos chamar de massa atômica, o que estiver embaixo vamos chamar de número atômico. Imaginemos que aqui tivéssemos hidrogênio e lá em cima tivéssemos 8 e aqui embaixo tivéssemos 2. Então, o 8 seria massa atômica e o 2 seria número atômico. Então, vou repetir. Qualquer partícula no interior do núcleo chama-se núcleo. O núcleo de um elemento químico aqui é um exemplo que está-se a dar. Então, imaginemos, este é um elemento E, representado pelo número de massa A, elemento E, massa A, e pelo número atômico Z, O número atômico é igual ao número de prótons no núcleo. Então, Z é igual a P+. Quer dizer o quê? Número atômico é igual ao número de prótons no núcleo. O número de massa ou massa atômica é igual à soma do número de prótons e o número de nêutrons no núcleo. Então, para nós calcularmos o número de massa, temos que ter aí o número de de átomos e números de nêutrons. Então, isso aqui lê-se assim. Número de massa é igual a número atômico mais número de nêutrons. Então, pode aparecer um elemento para você poder calcular o número de massa. Então, tens que conhecer o
o número atômico e o número de nêutrons. O número de nêutrons, então, isso aqui é só isolar. Esse aqui passa para lá, fica A menos Z. Se nós queremos calcular nêutrons, é só passar o N para lá, fica Z. Então, a carga do próton é positiva. A carga do próton é positiva e é igual em valor absoluto. A carga do elétron. Um nêutron é uma partícula sem carga. Então, o nêutron é uma partícula sem carga. Deste modo, o próton, o nêutron e o elétron são apresentados respectivamente por. Então, esta é a forma de representação. Próton, nêutron, aquilo que nós estávamos a ver ali no coiso, na tabela. Então, tu tens que saber calcular número de massa é igual a número atômico mais número de elétrons. E se você quer número de nêutrons, se quer números de átomo, também é a mesma coisa, é A menos N. Então, vamos aqui resolver um exercício que tem a ver com isto. Determina o número atômico, então o número atômico e a massa atômica do elemento formado a partir do. Então sabemos que o que está em cima é a massa atômica e o que está embaixo é o número atômico. Se no seu núcleo os prótons são trocados pelos nêutrons. Então, aqui queremos determinar um número atômico. Número atômico é 4 e a massa atômica 7. Então, se no seu núcleo os prótons são trocados pelos nêutrons. Então aqui no núcleo são trocados por nêutrons. Então vamos calcular nêutrons. Nêutrons é igual a número de massa menos massa atômica menos número de átomos. Número de átomos. Então temos aí 7 menos 4 é igual a 3. Então a representação é esta, é igual a 7 por 3. Então esse resultado vai embaixo e o elemento, quer dizer, em cima estão a igualar número de massa e diferente de número de átomo. Tens que saber resolver esse tipo de exercício e tens que entender isto e isto aqui eu acabei de explicar. Elementos isótopos e isóbaros. Então temos que saber diferenciar elementos isótopos e isóbaros. Isótopos, o que são elementos isótopos? Elementos químicos de igual número atômico, mas diferente massa atômica. Isso é fácil. Massa atômica é igual, aliás, número atômico é igual, mas massa atômica diferente. Vamos olhar. Nós sabemos que em cima é massa atômica, embaixo é número atômico. Então, isótopo está a dizer que o número atômico são iguais, mas massas são diferentes. Vamos olhar para as massas. 12, 14 são diferentes. Vamos olhar para os números atômicos. 6, 6 são iguais. Então, se tu veres elementos assim, são chamados de isótopos. Por quê? Tem números atômicos iguais e massas diferentes. É por isso que eu disse que tu tens que entender esta representação aqui. A, número de massa, Z, número atômico. Esse é um símbolo qualquer, que pode ser nitrogênio, oxigênio, qualquer que for. Agora, isóbaros. Isóbaros já é ao contrário de isótopo. Isóbaros, elementos químicos de igual massa atômica, mas diferente número atômico. Então, massa é em cima, massa 40, 40, número atômico embaixo, 20, 20. Então, são diferentes, número atômico, massas iguais. Então, vamos chamar de isóbaros. Muito fácil. Desintegração alfa. Desintegração alfa é aquela que ocorre com a libertação de uma partícula alfa reduzindo em 4 unidades e 2 unidades, respectivamente. A massa atômica e o número atômico do núcleo mais
núcleo inicial. Então, desintegração alfa diminui 2 ou 4 da mãe do núcleo mãe, quer dizer, núcleo inicial. O núcleo inicial deve ser reduzido em 2 ou em 4. Isso chama-se desintegração alfa. Refira-se que partícula alfa é o núcleo de hélio. Então, alfa é o núcleo de hélio. A equação de reação de uma desintegração alfa tem a seguinte estrutura. Então, temos aqui Z, temos aqui X, A4, 2. O que eu quero te mostrar aqui? Tu tens que saber calcular a desintegração alfa. Então, aqui se tivermos um elemento 4, aqui tivermos um elemento qualquer, nós sabemos que em cima é massa e aqui é número atômico. Então, massa deve ser reduzido em 4 e número atômico deve ser reduzido 2 vezes. Então, até obtermos o alfa. Imaginemos aqui se tivéssemos 6, aqui também 6. Então, seria 6 menos 4, que seria 2, e 6 menos 2, que seria 4. Então, obteríamos aí o número de alfa. Então, assim é para conseguir calcular o número de alfa. Massa em cima é menos 4, embaixo é menos 2. Então, número de massa e número atômico. A desintegração alfa é observada em núcleos pesados de número de massa atômica. Então, a massa atômica deve ser maior que 200 e com o número atômico maior que 82. Então, isso é observado. Então, essa fórmula tu tens que conhecer da desintegração alfa. Diminui-se a massa atômica 4 e número atômico 2. Desintegração B+, beta, B+. Desintegração beta mais é aquele que ocorre com a libertação de um positrão, diminuindo em uma unidade o número atômico. Então, o número atômico diminui-se em 1. Do núcleo mãe, mantendo constante a sua massa atômica. Então, veja só que no desintegração beta, a massa atômica permanece, não muda, mas se diminui-se no número atômico. A desintegração beta resulta na transformação de um próton no núcleo mãe, no neutrão, um positrão e um neutrão. Acontece nos átomos com excesso de prótons. A equação de reação de uma desintegração beta+ tem a seguinte estrutura. Então, essa estrutura é uma fórmula que tu tens que conhecer para saber. Então, aqui mais 1 e 0. Esta é a fórmula. Agora, desintegração beta- é aquela que ocorre com a libertação aumentando uma unidade. Atenção, isso pode vir a confundir-te no momento. Veja só, aqui onde tem mais é para diminuir e aqui onde tem menos é para aumentar. Então, aqui nós vamos aumentar mais 1 no número atômico e na massa atômica também vai manter. Então, mais fica menos e aqui e menos fica mais. Então, esta é a fórmula que tu vais determinar o beta-, beta+ e alfa. Tens que conhecer estas fórmulas. Aqui é a continuação da explicação. Captura eletrônica. Captura eletrônica ou captura capa é aquela em que o núcleo mãe absorve um eletrão, geralmente da camada capa, diminuindo em uma unidade o seu número atômico. Aqui é quase mesmo. Captura capa é idêntico com desintegração. Aliás, aqui estamos a diminuir. Exatamente. É parecido com desintegração alfa. Aliás, beta+. Então, temos aqui
diminuindo uma unidade no seu número atômico e mantendo constante a sua massa atômica. Consiste na captura de um eletrão por parte do núcleo com a libertação de um positrão em um neutrão. A equação de reação está aqui. Então, essa mesmo com a desintegração a alfa, aliás, beta mais, só que tens que verificar neste sentido. Ele aqui são produtos, enquanto que este aqui estava como produto. Reação de fissão. O que é isto? Na análise feita após bombardear com neutrões e urânio puro, detectou-se lantênio e bário. A presença destes dois elementos químicos tornou-se inexplicável, pois ambos se situam no meio da tabela periódica de Mendeleev. Mais tarde, a explicação para este fato surgiu graças aos estudos feitos pelos físicos dinamarqueses, o Fritz e L. Meida, com a desintegração de urânio em duas partículas. Este fenômeno recebeu o nome de fissão nuclear. Reações de fissão são aquelas que ocorrem quando um núcleo pesado sofre fragmento ao ser bombardeado por um neutrão, originando dois núcleos mais leves e a libertação de neutrões de fissão. Então, um pesado é bombardeado e origina um leve. Então, temos aqui o exemplo. Aqui temos o pesado e o resultado do leve é este que está aqui. Então, isso chama-se reações de fissão. Então, tu tens que conhecer essas reações. É para você poder identificar. Temos também reação de fissão em cadeia. É aquela em que cada neutrão de fissão provoca uma nova fissão. Então, em cada fissão provoca outra. Então, nesta surge esta surge esta e vão surgindo mais. Então, isso aqui chama-se fissão em cadeia. Cálculo de energia libertada. Vamos ver aí como é que é calculado energia libertada. Cálculo de energia libertada. Então, durante a fissão de plutônio, menos 250 através do bombardeamento de neutrões, obteve-se rubídio, menos 96, e lantânio, menos 156. Calcula a energia libertada no referido processo de fissão. Então, já tem aqui os dados já colocados no exercício. A massa P, aliás, a massa de urânio, temos aí o valor, e a massa de rubi, temos aqui, e tudo mais. Então, temos aí o cálculo, resolução. Primeiro, escrevemos a equação de reação do processo. Então, este processo todo que está a ser explicado aqui, a equação é esta. 354 massa atômica como é que se chama? Plutônio. Do plutônio, 94 massa atômica, aliás, número atômico, mais neutrão, então neutrão, e rubi, mais latênio, e por aí. Então, depois de escrever a equação, escrevemos a expressão de cálculo da energia de ligação de todas as partículas envolvidas na reação de fissão acima. Então, a fórmula é esta aqui. Energia é igual a 931,4 vezes variação de massa, onde variação de massa é massa de rubi menos massa de plutônio. Assim, variação de massa será igual a massa de plutônio e massa de rubi menos esta massa mais aquela massa. Então, tendo já a massa calculada, que é esta, vamos colocar na fórmula. Esse valor é constante da fórmula. Então, colocando aí, vamos calcular e aí teremos o nosso resultado. Então, nós terminamos aqui para física
bom trabalho e tenham aí um bom exame para todos. E até mais.